Hoje, mais cedo, eu estava ali na porta da igreja, junto com as irmãs, também estava fazendo a recepção, e eu escutei um louvor subindo assim, e aquele louvor me levou lá atrás. Não estou chamando ninguém de antigo não, tá, pessoal? A gente está experiente em Cristo. Aquele louvor que fala assim, ó, abra os olhos do meu coração. Vocês declararam aqui, não declararam? Vamos cantar ele novamente? Vamos pedir isso para Deus? Tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. Você vai ver comigo na palavra. Mas vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Vamos louvar Ele mais uma vez? Vamos lá, na palma da mão, assim, bem bonito para Jesus, ó. Só quem vai morar no céu pode se alegrar em Deus nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado em bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Segura rapidinho, segurou? Aí o louvor, eu lembro que tinha o grupo da coreografia. Quem faz parte do grupo da coreografia? A gente tem que fazer a coreografia junto aqui. Amém, pessoal? Aí faz assim, ó, exaltado, faz assim, ó, e bem alto, aí para um lado e para o outro, ó, brilhando a luz da tua glória. Aí você vira pro irmão, aí você vai ser boca de Deus e mão de Deus aí, ó. Derrame o teu amor e poder. Aí, ó, pois tu és santo, santo. Deu para aprender? Vamos de novo? Ensaio, ó. Exaltado e bem alto, assim, ó, brilhando a luz da tua glória. Vai no irmão, ó. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Vamos aplaudir a Jesus de novo, vamos lá. Oh, glória a Deus. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Assim, ó, vamos lá, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Vai no irmão aí, ó. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Na palma da mão assim, ó. Santo, santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Diga isso, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Só a igreja agora, vamos lá, santo. Vai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero. Santo, mais uma vez, vamos lá. Santo, santo. Deixa o Senhor ouvir a sua voz. Santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Vamos aplaudir a Ele. Bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no coração assim e diga, Senhor Deus, abra os olhos do meu coração. Me dê entendimento. Porque com entendimento, diga, eu recebo e vivo tudo que o Senhor tem para mim. O meu coração está aberto para receber a tua palavra. Fale comigo, Pai. E vamos aplaudir Ele mais uma vez. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que alegria estar com os irmãos, as irmãs aqui nesse domingo. O último domingo do mês de abril, né? O último domingo do mês de abril. E nós estamos nos encaminhando aí. Eu creio, irmão, que melhor é o fim do que o início, né?
Se o início já foi uma benção, o fim agora vai ser melhor ainda. Diga glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Domingo passado nós demos uma pausa no nosso estudo dos dons do Espírito por conta da Páscoa, né? Pregamos aqui Cristo Jesus, a crucificação. Foi bonito o nosso culto de Páscoa. Falei de Jesus, mas falei aqui também de João Batista. Quem lembra da mensagem de Páscoa, né? João Batista, aquele que sempre declarava que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, só que no meio do cárcere dele ele ficou numa dúvida, né? Mandou os discípulos ir lá. Pergunta a Jesus se é ele mesmo ou se vai vir outro. Qual é a nossa posição no meio das nossas lutas? No meio do nosso cárcere? Qual é a convicção que a gente perde? Não pode perder. Tem que manter uma convicção de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga amém, pessoal? Mas vamos para a palavra de hoje? Volta lá na nossa base de estudo, 1 Coríntios 12. Vamos lá em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12. Estamos, assim, quase terminando. Acredito eu que na semana que vem a gente termine aqui, então, todos os 9 dons aqui do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12. O nosso versículo base tem sido o versículo 7. Abra, por favor. Pastor Pedro, pastor Carlos, podia pegar até o microfone que eu mandei a mensagem para os senhores aí, um dos dois para ler para mim daqui a pouco a mensagem que eu mandei aí. Por gentileza. Mas vamos aqui fazer a leitura do texto. Esse aqui eu leio com você, ó. Ele fala assim, ó, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, nós vimos já que a peneira, né, do nosso estudo aqui é a utilidade. Para quê? Por quê? Sempre que alguém chegar a falar que está sendo usado num dom do Espírito, você busca a utilidade daquilo ali. Para que isso vai ser útil na minha vida, na igreja, na congregação? Amém, pessoal? Aí a gente entra nos dons propriamente dito, que ele vem falando aqui a partir do versículo 8, ao qual nós já até vimos alguns. Ele fala, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou a palavra do conhecimento. O dom que nós vamos estudar aqui hoje, ele está nesse mesmo grupo desses dois dons aqui, de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, que nós vamos estudar hoje, ele está no mesmo grupo. Aí ele fala no verso 9, e a outros, pelo mesmo Espírito, a fé. A outros, pelo mesmo Espírito, dom de curar, já vimos. A outros, a operação de maravilhas. E a outros, a profecia. Agora, eu quero que você leia junto comigo, porque esse aqui é o nosso estudo de hoje. Ó. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Diga comigo, discernimento espiritual. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Discernimento espiritual. Dentre os dons, tem aquele dom. É difícil você falar assim, não, esse dom aqui é mais importante que aquele, ou aquele é mais importante que ele. É difícil a gente falar isso. Mas eu vejo, irmãos, que para os dias atuais, para o momento que nós estamos vivendo, eu acho que é algo indispensável, discernimento de espírito. Quem concorda comigo que nós estamos vivendo aí o final dos tempos? Você concorda? Então eu vou te mostrar dentro da palavra o que acontece no final dos tempos e que o discernimento espiritual não é um artigo de luxo, mas é um dom do Espírito que vai ser muito útil para a igreja de Jesus nesse final dos tempos. Eu poderia dizer aqui de uma forma abreviada que o discernimento do Espírito é uma capacidade dada por Deus de você enxergar o Espírito que age por detrás de uma ação. Entenda, nós não estamos aqui nesse mundo para julgar, digamos assim, uma ação, mas nós podemos sim discernir o Espírito que age por detrás de uma ação. Deixa eu te adiantar aqui e até te fazer uma pergunta e você vai me responder. Todo mundo que dá tapinha no seu ombro quer o seu bem? Hã? Só que a gente não pode ser movido por intuição. Eu acho que essa pessoa aqui, olha, não fui com a cara de fulano. Já ouviu alguém falar isso? A gente não pode ser movido por intuição. A gente tem que ter discernimento de espírito, irmãos. E é diferente. Você vai ver, irmãos, que vai fazer muito sentido. Você vai olhar para uma ação, não vai julgar a pessoa, mas vai conseguir ter essa capacidade de quê? De identificar qual é o Espírito atuando. Nem tudo é proveniente do Espírito de Deus. Então eu posso dizer
que o discernimento do Espírito te faz filtrar e você saber o que de fato vem da fonte que é Deus. Quem lembra da época de escola? Você lembra da época de escola? Seja primário, faculdade, aí você fazia um trabalho. Aí a professora falava assim, ó, tudo bem, tá aqui o trabalho, tá feito, ok. Mas você colocou essa pesquisa aqui que você buscou, mas você não colocou o quê? A fonte. Qual é a fonte da sua pesquisa? Da onde você tirou essa pesquisa? Então você observa, irmãos, né, que muitas das vezes até o mais importante do que a ação é qual é a fonte. Eu coloquei até uma descriçãozinha, né, do que é esse discernimento. Ao meu olhar, né, eu coloquei isso. Aí tá ali no meu celular que tá gravando e o pastor Pedro vai ler pra gente ali. Fala pra mim, pastor, por gentileza. Discernimento espiritual é a capacidade de distinguir, de julgar entre o que é certo ou errado. Calma aí, rapidinho, pastor. Quando ele fala julgar ali, aí não é pra ninguém fazer, agora eu tô liberado pra julgar. Julgar o espírito. Discernir de uma forma espiritual. Não é julgar a pessoa, não é julgar uma ação, mas o espírito que age por detrás daquela ação. Continua, por favor, pastor. Entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso na área espiritual. A área espiritual, isso aí. Pode continuar. A pessoa que tem discernimento espiritual sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. É isso aí que Deus vai dar pra gente agora. Pra quem você entende que é uma bênção você saber o que vem de Deus ou não vem. Olha o que a Bíblia diz pra nós, irmão, em 1 de João 4, verso 1. Vamos lá? 1 de João, capítulo 4, versículo 1. 1 de João, capítulo 4. Tinha uma irmãzinha que falava assim, pastor, é o evangelho ou é o vizinho do Apocalipse? Assim, aquele que é mais perto do Apocalipse lá, né? São as cartas, né? 1 de João 4, verso 1. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aqui para nós. Ó. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de quem? De Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado aonde? No mundo. Então olha o recado de Deus para a gente. A gente não pode acreditar em tudo que é espírito, mas a gente tem que provar. Não é provar de experimentar. Opa, Deus está falando que eu tenho que experimentar do mundo? Não, não é isso. É de você fazer essa análise, fazer esse julgamento do espírito. Isso aí, vem de uma fonte que é de Deus? Ah, pastor, mas isso aqui é muito simples de eu ver. Nem tão. Porque quando Jesus deu pra gente um sermão, ele deu primeiro o sermão da montanha e depois ele deu o sermão profético. Eu quero ver com vocês esse sermão profético lá em Mateus 24. Vamos ver o que diz? Mateus 24, verso 4. Você já conheceu alguém assim, que crê em tudo? Se alguém fala para ela que é oração na igreja que ela tem que fazer, o que ela faz? Oração na igreja. Mas se alguém fala para ela que ela tem que ir lá fazer uma consulta do tarô, o que ela faz? Fala que ela tem que ir, não, a sua questão é que você tem que dar sua mão para alguém ler, o que ela vai fazer? Aí dá a mão. A pessoa ela acaba que ela acredita em tudo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que diz aqui, Mateus 24, versículo 4. Sermão profético. Jesus deixou essa resposta aqui, ó. Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes. O que ele disse? Exatamente, toma cuidado. Que ninguém vos o quê? Vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Você sabe quem não vai ser enganado? Quem tem discernimento espiritual. Quem não se deixa levar por uma ação ou por uma aparência. Jesus está dizendo, muitos virão em meu nome. Não temos que acreditar aqui, irmão. Não é que o inimigo ele vai vir hoje, como eu falo em algumas ocasiões, de tridente,
vai vir às claras. Não, ele vai vir de uma forma para tentar o quê? Enganar. E nós temos que tomar um cuidado. Quando ele vai tentar enganar, ele vai tentar enganar com uma voz que parece que é algo de Deus. Ele vai tentar enganar, irmãos, com uma atitude que parece que é algo de Deus. É o que eu disse aqui às 7 horas da manhã, não para a gente julgar pessoas, mas para a gente julgar espíritos. Nem todo mundo que fala bom dia, de fato quer que você tenha um bom dia. Nem toda pessoa que sorri para você, de fato quer o seu bem. Nem toda, irmãos, pessoas que em um nome, tá usando do nome de Jesus, está vindo em nome de Jesus e está abrindo uma Bíblia, quer de fato o bem daquelas pessoas que estão ouvindo. E é daí que nós temos que tomar um cuidado muito grande em todos os ambientes. Você tem que, irmãos, cuidar, isso aqui eu falo não só de mim, mas de qualquer outro pregador. Você tem que cuidar do que vem do altar. Você tem que cuidar do que vem do YouTube. Você tem que cuidar do que vem do seu dia a dia. Porque nem todos que vêm falando em nome de Jesus, de fato, querem o bem dessa pessoa. O inimigo ele vai usar deste artifício para tentar enganar. A Bíblia diz, se possível, os escolhidos. Por isso que hoje nós vamos clamar a Deus aqui para nos dar discernimento de espírito. Diga glória a Deus. E aí em todos os âmbitos, tá? Porque às vezes é uma boa ação, mas por trás o espírito não é bom. E às vezes, irmãos, é alguém que tem uma ação ruim, mas por detrás existe uma alma que a gente tem que ter amor por aquela alma. Jesus, ele fez isso quando ele estava sendo crucificado. Lucas 23, vamos lá? Lucas 23, versículo 33. Abra comigo. Eu vou ver aqui 2 casos de uma parte e depois eu vejo aqui com vocês mais outros casos da outra parte. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, o que Jesus dizia? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que... Que capacidade, hein, pessoal? Que capacidade. Vamos ver de novo qual foi a resposta de Jesus? Porque dizia, o que ele dizia? Eu não acredito que foi assim, não. Até porque se a gente pegar o contexto, como Jesus estava, irmão, já estava com todo um sofrimento sobre ele. Já estava com toda uma dor sobre ele. Ele estava ali já na cruz, estava crucificado. Mas olha que interessante. Com tudo que Jesus estava passando, ele não perdeu o discernimento de espírito. Por quê? Porque quando ele vai falar com Deus acerca daqueles que o penduraram no madeiro, acerca daqueles que estavam até do lado dele, que tinham feito um mal para estarem ali e ele não, você observa, irmãos, que Jesus ele não olha em primeiro plano para a ação daqueles homens. Ele consegue enxergar além e consegue clamar por um perdão àqueles homens. Ele enxerga por detrás da ação. Quem lembra que lá na cruz, um parece que aproveitou a oportunidade, e foi e falou assim, puxa vida, pro outro, você nem agora, e falando pro outro que não aproveitou, nem agora você reconhece? Nem nesse estado que a gente está aqui você reconhece? E o outro, blasfemar, você é mesmo Jesus, por que você não desce e tira a gente daqui, E aí Jesus, irmãos, não fala assim, quer saber? Olha o que eles estão fazendo comigo. Fulmina todo mundo agora, Deus. Jesus, com discernimento espiritual, ele enxerga uma alma que tinha por detrás daquela ação. E ele pede o perdão ao Pai. Deus, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Alguém vai dizer, pastor, mas para Jesus é fácil, Aí eu quero te mostrar um outro homem que nós até vimos ele sendo usado na palavra de sabedoria. Estevão, você lembra? Que eu comentei com vocês aqui que o Estevão, ele até já tinha um pessoal que queria competir com ele, mas não conseguia vencer ele porque ele tinha a palavra de quê? Sabedoria, falava com sabedoria.
E o Estevão, irmão, por falar com sabedoria e aqueles competidores não conseguiam argumentar, eles apelaram. Muitas das vezes é assim, né? A pessoa, quando ela não consegue, ela vai apelar. Apelaram. Fizeram o que com o Estevão? Apedrejaram ele. Tacaram pedra no Estevão. E quando tacaram pedra no Estevão, o que você acha que ele fez? Vamos ver? Olha o que diz Atos 7,59. Atos, capítulo 7, versículo 59. Isso aqui é tremendo, irmãos. Atos 7,59. Para os dias atuais, irmãos, é indispensável nós termos discernimento de espírito. Nós olharmos qual o espírito que está por detrás daquela ação. Atos 7,59. Olha o que diz pra gente aqui, ó. Ele diz assim, ó: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas não acabou aqui a oração dele, não. Olha o que ele faz agora, ó. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, diga comigo, morreu. Olha que discernimento espiritual, irmãos. Porque se é uma pessoa que só olha para a ação, me tacou pedra? Está me fazendo mal? Que prove do mal também. Você já ouviu aquele termo, né? Olho por olho, me fez o mal, que prove pior ainda. Diria uma pessoa sem discernimento de espírito. Mas você vê que a ação do Estevão não foi essa. É até interessante que o Estevão, quando ele pede por ele, né, ele entrega o espírito dele ao Senhor. Você observa que ele faz essa oração de pé, né? E agora, no versículo 60, quando ele vai orar por aqueles que estavam fazendo mal com ele, uma ação ruim, olha o que ele diz, verso 60. E pondo-se de joelho, até se ajoelhou, irmãos. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que tremendo, irmãos. Eu preciso desse discernimento de espírito. Eu preciso ter esse olhar que vai além da ação das pessoas que me rodeiam. Quem julga? Quem diz, irmão, que precisa disso também? Você julga que precisa disso? Eu preciso, irmão. Só que para esse lado, mas também para aquele outro lado. De, às vezes, alguém que se aproxima e disfarçado de uma boa intenção, há uma atuação de um espírito maligno por detrás daquilo. Nós temos que cuidar disso, irmãos. Nós temos que ter discernimento espiritual para não sermos enganados. Eu vou falar algo aqui, não é para assustar ninguém, para você ficar cavucando pecado na vida de ninguém, nada disso. Não foi aqui, isso aí já tem muito tempo, irmão, mas muito tempo. E eu vi uma pessoa que, olha, tocava um teclado como ninguém, mas muito habilidoso para aquilo, muito habilidosa para aquilo a pessoa. Tocava um teclado como ninguém. E eu vi essa pessoa, irmãos, em uma ocasião, manifestando com o espírito maligno. Olha que coisa. Só que dos últimos anos para cá, vamos ver se você tem feito a mesma leitura que eu. Cadê os crentes de muito tempo aí? Cadê os crentes de muito tempo aí? Quem já tem um pouquinho, tá mais madurinho na fé? Antigamente, a gente via uma quantidade maior ou menor de demônios manifestando na igreja? Hã? Aí eu faço uma segunda pergunta. Acabou o demônio? Eu entendo, irmãos, que hoje em dia o demônio ele tem talvez trilhado até uma outra estratégia, né? De se esconder na vida de muitas pessoas e na frente, irmãos, parecer que está tudo bem. Fala comigo, maquiagem. Né? Ações boas, aquela pessoa é uma boa pessoa para a sociedade, aquela pessoa é muito habilidosa em algo, aquela pessoa ela talvez tem uma oratória muito boa, ela fala muito bem, aquela pessoa é simpática com todo mundo, mas a questão é, com discernimento espiritual, ainda que ele queira se esconder e não consegue. Ele tem que sair da vida daquela pessoa. Por quê? Porque há um discernimento espiritual. A Bíblia diz que isso aconteceu de uma forma muito clara lá em Atos 16, vamos, você está em Atos 7? Avança comigo, Atos 16, versículo 16. Atos 16, versículo 16. Quem quer ter discernimento espiritual, diga amém. Amém.
Deixa eu te mostrar o caminho para você ter discernimento espiritual. Ele começa dizendo assim no versículo 16, olha, e aconteceu o quê? O que está escrito aí? Indo nós à oração. Deixa eu perguntar de novo, quem quer discernimento de espírito, diga amém. Amém. Como é que você vai conseguir discernimento de espírito? Indo à oração. Aí olha, preste atenção. Saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito... Mais uma vez, torna a dizer, discernimento do espírito não é julgar a ação, não é julgar a pessoa, mas é julgar o espírito que está por detrás daquela pessoa. Essa jovem por si, ela, só jovem, era um problema? Não. Qual era o problema? O espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação não é de Deus, irmão. Por isso que crente não tem que, não tem que se envolver em nada disso. As pessoas falam assim, não, deixa eu ver aqui no jornal, pelo meu signo, deixa eu ver aqui pelo horóscopo, deixa eu ver aqui como é que tá, como é que vai ser. Não, para com isso. Isso aí não é coisa de Deus. Espírito de adivinhação não é coisa de Deus. Até porque, olha o que diz aqui, ó. Ela tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro a quem? Tudo que é do Espírito de Deus dá lucro ao reino de Deus. Almas são ganhas, pessoas são libertas, pessoas são curadas. Tudo para a glória de quem? De Deus. O que traz lucro aos homens não é de Deus. Aí ele fala no 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, o que ela dizia? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus. Olha que coisa, irmãos. Ela fazia para eles um elogio. Aí vamos aqui contextualizar Atos, início da igreja. Os pregadores, irmãos, perseguidos, apanhando, sendo preso. Chega uma hora que alguém elogia. Talvez alguém vai dizer, opa, agora chegou a hora boa da coisa, né? Dá até voz, traz essa menina aqui que ela vai falar isso aqui para todo mundo. Deixa claro, para as pessoas parar de fechar as portas para a gente, para as pessoas parar de prender a gente. Deixa claro, repita aqui. Só que não foi isso que aconteceu com Paulo. Olha o que diz aqui, ó, versículo 18. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, o quê? Opa, então Paulo não é que ele não gostou. O Paulo não se... Ela tem razão, nós somos mesmo, do Senhor. Não, ele ficou perturbado, irmãos, com esse elogio que recebia todo dia. E aí, olha o que ele vai dizer aqui, ó. E Paulo, perturbado, voltou-se e disse, a menina? Não. Ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia, e na mesma hora saiu. Olha o discernimento de espírito, irmãos. Olha o discernimento de espírito, o que acontece? Pastor, mas não aconteceu coisa boa não, porque acabou com o lucro dos homens, mas trouxe um grande lucro para o reino de Deus. Aquela menina foi liberta. Aquela menina foi livre. Ele não fez mal àquela menina, ele fez o bem. Por que Deus quer nos dar o discernimento do espírito? Para que possamos fazer como Paulo fez. Eu repreendo esse espírito que está por detrás dessa ação. Às vezes, irmãos, a gente não vai falar de uma forma pública, mas na nossa mente e coração você vai até falar, mas às vezes não para ofender ninguém e tal, você vai repreender aquele espírito que está por detrás daquela ação. Na mesma hora esse espírito sai. Na mesma hora cai por terra. Quem aqui em algum momento da vida já se decepcionou com a amizade, com alguém que parecia, que queria o seu bem, que sorria para você, mas lá na frente você viu que não foi nada disso? O que nós temos que ter hoje? Discernimento do espírito. Para que isso não torne a acontecer. Para que a gente não vá por um caminho, irmãos. Nós temos que tomar esse cuidado muito grande. Torno a dizer, em todos os nossos ambientes. Inclusive, irmãos, o que você está fazendo agora é o que os homens de Deus se admiravam que a igreja fazia naquela época, que era de abrir a Escritura. Porque, por exemplo, eu poderia falar com você aqui 40 minutos um discurso, mas se você não conferir nada na Bíblia Sagrada, irmãos, pode ser que em algum momento aquela pessoa que está discursando, seja quem for, ela vá por um viés que aí já não é o Espírito de Deus. Mas se você está observando conforme a Escritura, você vai ter discernimento do Espírito e você vai falar, não, você não vai falar amém para tudo. Porque amém assim seja, né? Aí a pessoa fala uma grande besteira. Não a pessoa, não julgue a pessoa, mas o Espírito por detrás daquela pessoa.
fala uma grande besteira e você fala um amém, você aceita aquilo para sua vida. Olha por que nós temos que ter esse discernimento de espírito. Isso vai acontecer em outras ocasiões. Eu lembro que eu falei com vocês também, enquanto eu pregava sobre a palavra do conhecimento, que o Eliseu, lá no Antigo Testamento, há uma dificuldade para algumas pessoas identificarem, né, uma atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas era algo assim, digamos, bem comum entre reis, sacerdotes, né? Pessoas que estavam à frente assim, de terem essas manifestações, como eu disse aqui do Salomão, Antigo Testamento, mas que tinha aquela sabedoria, né, fora do comum, era algo de fato espiritual. E também o Eliseu, que quando o rei do exército inimigo pensava na sua câmara de dormir, né, nós vamos lá e vamos invadir, vamos tomar, o Espírito de Deus trazia para ele aquele entendimento, palavra do conhecimento, uma revelação, e eles se antecipavam aquilo. Isso enfureceu, irmãos, mas enfureceu o rei de tal forma que ele falou assim, vamos lá e vamos pegar esse profeta. E olha o que acontece, 2 Reis, capítulo 3, porque nós falamos que ele teve o dom do conhecimento, da revelação, palavra de conhecimento, mas olha um outro dom se manifestando aqui, ó. 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Ele diz o seguinte, ó, versículo 13, 2 Reis 6, 13. E ele disse, vai e vê onde ele está. O rei falando isso aqui furioso, né? Para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Acharam a localização do profeta que recebia a direção de Deus. E olha o que acontece no 14. Então enviou para lá, olha o que ele enviou, ó, cavalos, carros e um grande exército. Alguém vai falar assim, coitado do profeta, né? Olha, um grande exército indo atrás dele, né? E aí ele fala assim, ó, e fizeram o quê? Os quais vieram de noite e cercaram. Parece que o profeta está sem saída. Parece que não tem saída. Cercaram a cidade, um grande exército. E aí olha o 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? Olha para cá. O moço do homem de Deus, ele enxergava o natural. Ele via o exército inimigo. Ele via os carros e ele via os cavalos. E aí ele começa a fazer a matemática dele. Ele olhava um grande exército. Aí olhava 1, 2. Quanto um grande exército? Aos olhos naturais dá? Não. E aí o que a gente precisa? Discernimento do Espírito. Porque quando ele chega preocupado para o homem de Deus e fala assim, ah, Eliseu, o que a gente vai fazer? Olha o que ele diz aqui agora. Vamos lá? E ele disse, não temas. Com outras palavras, trazendo para os dias de hoje, o carioquês, fica tranquilo. Né? Você observa que o moço do homem de Deus, ele está ali numa preocupação tão grande, porque ele via o tamanho do exército inimigo. Mas o Eliseu falava para ele assim, ó, fica tranquilo, não temas. Mas por que não temas? Porque ele dizia aqui, ó, porque mais são os que estão conosco do que o que estão. Nessa hora, acredito eu, aí é coisa que o moço do homem de Deus coçou a cabeça. Não está fechando essa matemática. Eu estou vendo um exército com eles e o Eliseu está falando que maior são os que estão conosco do que os com eles? Ele talvez coçou até a vista assim, né? Olhou de novo. Não, o exército dele é grande. Aí o Eliseu vai ter que fazer uma oração. Olha a oração que ele faz. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra... Peço a Deus para ele discernimento espiritual. Abra os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E o quê? E viu. E eis que o monte estava cheio ou vazio? Cheio de cavalos e carros de fogo. Em redor de quem? De Eliseu. Aí o moço fala,
Agora sim eu descanso o coração. Agora sim eu fico tranquilo. Porque agora ele está enxergando o mundo espiritual como ele é. Agora ele está vendo, irmãos, o que vai além dos olhos naturais. Hoje de manhã, no primeiro culto, eu falava que às vezes tem alguém que pega um laudo, um diagnóstico, e ela olha para aquilo ali e ela acha aquilo ali muito grande. Que, puxa vida, é uma doença que às vezes nem a ciência descobriu cura ainda. E ela olha para aquilo ali. E o que eu peço a Deus nessa manhã, irmão? Vou pedir por você também, por mim, por você, que Deus abra os nossos olhos. E que possamos enxergar, irmãos, que existe um Deus que é mais poderoso do que aquela enfermidade, do que aquele laudo que receberam. Tem gente, irmãos, que os olhos dela só conseguem enxergar, ela ficou presa naquilo, o tamanho daquela doença. Tem gente, irmãos, que só consegue enxergar o tamanho da dívida. Tem gente que só consegue enxergar o tamanho da depressão, o tamanho da opressão. Eu peço que haja discernimento espiritual para que possamos olhar, irmão, e enxergar que Deus é maior do que todos esses problemas, do que todas estas lutas, adversários que se levantam. Diga comigo, Deus é maior. É isso que nós temos que crer, irmãos. Nós precisamos de discernimento espiritual. Não podemos olhar para o mundo somente com o olhar natural. Porque se olharmos com o olhar natural, acredito eu, antes daquela oração do Eliseu, né? Que talvez o moço do Eliseu já estava até querendo despedir dele, né? Foi bom enquanto eu aprendi com o senhor, Eliseu. Foi bom enquanto a gente trabalhou junto. A gente fez aqui a obra de Deus junto. Eu só vou pedir para o senhor fazer uma oração aí para que Deus me perdoar de algum pecado que eu tenha cometido, porque está chegando a hora da gente morrer. Olha o tamanho do exército que cerca. Olha o tamanho do inimigo que vem contra a gente. Aí o Eliseu fala para ele, fica tranquilo. Deus, abre os olhos dele. Agora a matemática faz sentido, não é só 1 e 2. Mas é 1, 2, e é esse grande exército de Deus aqui que está em nosso favor. É esse grande exército de Deus aqui que é por nós. É esse grande Deus que é maior do que todas estas adversidades. Diga glória a Deus, irmão. Quem quer olhos abertos aí para enxergar o exército de Deus? Aleluia! Olha o que diz 2 Coríntios 4,16. Vamos lá, Novo Testamento. 2 Coríntios 4, verso 16. Vamos ver, ele diz assim, ó. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora o 18 tem a ver com a nossa mensagem, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se não vê. Então vamos lá. Não atentando para aquela ação que está diante dos nossos olhos naturais, mas atentando para as coisas que não se vê. E o que não se vê? O Espírito. Qual é o Espírito que está por detrás daquela ação? Eu lembrava de um caso, de um dos atendimentos, e aí eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir na nossa Igreja da Graça lá em Santa Cruz. E é uma igreja que ela tem uma escadaria muito grande assim, né? Ela tem uma escadaria bem grande. Quem está no hall de entrada, às vezes nem enxerga lá o portão da igreja, de tão tem a escadaria. Aí eu estava tomando conta da igreja, estava no hall da entrada. E aí subiu um homem a escada. Eu só percebi quando eu escutei a voz dele, porque ele subiu chorando. E quando ele subiu aquela escada chorando, eu já pedi a Deus, Deus, me dá discernimento do Espírito para ajudar esse rapaz. Me dá discernimento do Espírito. E eu em oração. E ele chegou perto de mim, e chorando, e aí ele começou a contar uma história. Começou a contar um caso. No meio do choro dele, teve um momento que ele até falou em línguas, e aí ele começou a contar. Ele falou, não, eu sou irmão em Cristo também, é que eu passei por uma situação hoje, olha, na rua,
eu estava indo para uma consagração, roubaram a minha mochila, levaram tudo que é meu, e eu estou pedindo uma ajuda e tal, de uma quantia, de um dinheiro para eu pagar uma passagem. Falei, ok, e tal, eu pedindo a Deus, Deus, me dá um sinal, me mostra, né, qual é o espírito que está por detrás desse choro, né? Qual é o espírito que está por detrás desse pedido. E teve uma hora que ele ali, né, chorando, ele botou a mão no bolso assim, e aí apareceu uma cédula aqui no bolso dele. Aí eu fui e falei assim, tá ok, meu amigo, tudo bem, você contou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você precisa para poder... Quanto que te falta para passagem? Ele falou, não, pastor, eu falei que perdi tudo, não tenho nada. Eu, opa, já tem mentira, né? Ele podia falar, não, falta um valor tal da passagem, já tem mentira. Aí eu fui e falei assim, tá bom, mas e essa nota no seu bolso? Quando eu falei isso, ele foi assim para tentar esconder, aí puxou um bolo ainda maior de dinheiro. Aí ele puxou assim, aí eu falei assim, obrigado, Jesus, porque o senhor mostrou. Eu até comentava esse dia com os pastores aqui, né? Na igreja, irmãos, ela é um pronto-socorro. Vem gente de todos os tipos. Mas se a gente for fazer por todo mundo sem pedir a Deus discernimento de espírito, a gente não vai ter condições de fazer por todo mundo. Então tem que ter o discernimento espiritual para entregar para a pessoa certa, para fazer pela pessoa certa. E aí eu falei com ele assim, amigo. Aí ele foi até se afastando assim, eu falei, não, pastor, não quer me ajudar? Tudo bem, então não me ajuda. Aí foi descendo a escada, né? Aí desceu a escada e estava querendo cercar as irmãzinhas lá na porta. Aí eu desci atrás dele a escada. Falei, amigo, se você quiser entrar e se ajudar a ouvir a mensagem, você é muito bem-vindo. Agora aqui você não vai enganar ninguém, não. Porque ele estava querendo enganar as irmãzinhas, né? O choro que ele fez para mim, ele estava querendo chorar. Se ele vem com a sinceridade, não, pastor, eu não preciso do dinheiro da passagem, ou até preciso do dinheiro da passagem, mas também preciso de um dinheiro para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Se ele fala, é uma coisa, mas você observa que tem coisa do engano já no meio. Então a gente tem que pedir a Deus esse discernimento espírita. Falei, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor mostrou aquela hora, né? E não só ali eu não fui enganado, mas as irmãzinhas também que estavam na porta também não foram enganadas. Olha a importância da gente não julgar pelo que vê, senão eu ia chorar com ele. Se eu só olho, irmãos, eu ia chorar com ele. Puxa vida, olha o que aconteceu com o irmão, estava indo para a consagração. Olha o que aconteceu, puxa vida, né? Roubaram a mochila dele, chorava com ele ali, ia dar o dinheiro para ele, mas era coisa do engano. E sabe-se lá para quê, de fato, aquele dinheiro, né? Então, irmão, a gente tem que pedir a Deus discernimento espiritual. A Bíblia diz para nós, aí eu oro com você, Romanos capítulo 1, versículo 20. Volta um pouquinho. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua se entendem e claramente o quê? Pelas coisas que estão criadas. Então, observe, o mundo espiritual não é algo que precisa ser desconhecido de você. Pode se ver ou não pode? E com clareza. Você pode, irmãos, olhar com clareza, não para julgar uma pessoa, mas qual o espírito que está por detrás daquela pessoa, Deus ele quer te dar isso. Para que você não seja enganado, mas para que haja clareza. Vamos terminar o versículo aqui, ó. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem o quê? Ou seja, a vontade de Deus é que não sejamos enganados. A vontade de Deus é que tenhamos discernimento espiritual para julgar pessoas? Espíritos. Vamos fazer uma oração agora? Fique de pé comigo. E eu estou pedindo a Deus aqui o que declaramos no louvor. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos. Glória a Deus. Fique de pé. E agora vai parecer contraditório, mas não é. Eu vou pedir para você fechar os olhos naturais, mas você vai pedir a Deus para te abrir os olhos espirituais.
para te dar discernimento de espírito. Amém? Coloque as mãos nos seus olhos assim. Ore comigo agora, querido Deus. Nos dias atuais, finais dos tempos, é indispensável, ó Deus, discernimento de espírito. E eu estou pedindo por todos os irmãos que estão aqui comigo na igreja, como também, Pai, por esta pessoa que está comigo agora acompanhando pela internet. Eu estou pedindo a Deus que o Senhor abra os olhos do teu povo, abra os olhos espirituais. Pai, que essa pessoa tenha a capacidade de discernir os espíritos. Que ela receba, Pai, esta capacidade. Que ela receba agora, Pai, visão espiritual. Assim como Eliseu orou pelo seu moço, eu peço, Pai, por esse irmão que me acompanha, por essa irmã que ora comigo agora, eu estou pedindo, abra os olhos espirituais desta pessoa, Pai, para que ela consiga enxergar, Pai, que o Espírito de Deus é maior do que todo e qualquer espírito das trevas, do que todo e qualquer inimigo que tenta contra a vida desta pessoa. Espírito do engano, eu digo, sai dessa vida agora. Solta esta pessoa agora. Você não vai mais enganar ela. Você não vai mais enganar ele. Eu te repreendo agora. Eu paraliso a tua ação agora. E eu digo que toda a escama dos olhos caiam. E que venha sobre a vida do teu povo, Pai, discernimento espiritual. Olhos abertos, Pai. Olhos espirituais abertos. Para que o teu povo possa enxergar a tua grandeza. Nesta manhã, Pai, o Senhor os trouxe aqui e eles vão poder contemplar a tua grandeza. Deus é maior do que essa enfermidade, minha irmã. Deus é maior do que esse problema familiar, meu irmão. Deus é maior do que esta situação que se levanta. E agora é a hora de nós nos unirmos a Deus e o bem nos sobrevirá. A Bíblia diz que em Atos 2, todos que estavam reunidos provaram, receberam, foram cheios do Espírito Santo. Só que é interessante que aquilo ali não foi só um evento, porque em Atos 4, aqueles mesmos que foram cheios do Espírito de Deus em Atos 2, eles pedem ao Espírito Santo, nos dê ousadia para pregar a tua palavra. E a Bíblia diz, Pai, que o Espírito Santo de Deus encheu eles. E eu peço, Pai, que nesta manhã de domingo, que o Senhor enche esse meu irmão, enche essa minha irmã. Isso, deixa Deus encher a sua vida agora. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Deixa Ele te batizar agora. Mergulha mesmo no Espírito de Deus. Você vai levantar outra pessoa. Você vai sair agora dessa oração outra pessoa. Alguém com discernimento espiritual. Alguém com a capacidade para provar o Espírito. Isso vem de Deus. Isso não vem de Deus. Isso eu tenho que me aproximar. Isso eu tenho que me distanciar. Passa, Pai, de vida em vida, de pessoa em pessoa, e enche a tua igreja agora. Abra a tua boca para adorar agora. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo se aperfeiçoar em tuas fraquezas. Vem, Espírito de Deus. Vem, presença de Deus. Encha a nossa vida agora. Isso, deixa fluir no teu coração agora. Deixa a presença de Deus te preencher. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Pai, abre os olhos espirituais do teu povo. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe sermos guiados por um engano. Não nos deixe, Pai, sermos guiados por uma mentira. Pai, a tua palavra diz, o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero, Pai, ver o teu povo livre de todo engano. Eu quero, Pai, ver o teu povo livre de toda religiosidade. Eu quero, Pai, ver o teu povo livre, ó Deus, de tudo aquilo que vem para desvirtuá-los do caminho. Não, aqui tem um povo de Deus com compromisso com a verdade. Aqui tem um povo de Deus que é guiado pelo Espírito de Deus. É um povo que aprendeu a provar o Espírito. É um povo que vai olhar além das ações, mas ele vai olhar o Espírito. De onde vem? Se vem de Deus, eu quero. Fale comigo isso. Diga tudo que vem de Deus. Diga eu quero. Diga eu recebo. Diga mas tudo que não vem de Deus. Diga eu rejeito. Diga eu não aceito. Que o engano fique na minha vida. Fique na minha família. Diga que todo espírito de engano. Diga eu te repreendo. Diga eu digo
sai, cai por terra, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus agora. Encha a tua igreja, Pai. Encha a tua igreja. Oh, envolva a tua igreja nessa manhã, Pai. Envolva o nosso coração, Pai. Precisamos de mais do Senhor. Necessitamos de mais e mais do teu poder, Pai. Da tua virtude sobre a nossa vida. Encha-nos com esta capacidade, para que possamos, Pai, provar os Espíritos. E vamos reter o que é bom. E vamos guardar o que vem do Senhor. Mas vamos, Pai, viver combatendo aquilo que não vem do Senhor. E você diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Ele. Ele é grande. O nosso Deus é maior. Ele é maior. Aplauda Ele. Glória a Deus. Irmãos, existe um grande perigo no engano. Porque a pessoa que morre no engano, qual vai ser o fim dela? Você imagina a pessoa que morre no engano. Alguém que está sendo guiado pelo engano. Ela não prova o Espírito. Ela está achando até que é alguma coisa boa, mas não é. Há um perigo muito grande nisso. Quem morre no engano, qual vai ser o fim dela? E aquele outro tipo de pessoa que ela descobre quando que ela estava no engano. Aí ela não pode cair numa outra mentira de Satanás. Porque quando alguém descobre que estava no engano, o Satanás tenta soprar assim: como você foi boba, hein? Como que você foi bobo, hein? Como é que você foi tão longe? Você foi tão bobo. Deus está de braços abertos hoje, irmão, para receber quem estava no engano, mas recebeu o discernimento de espírito. E a vida saiu do engano. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir esse Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar.